Queridos, o tempo todo vai ser geradas situações ou até mesmo pessoas ou o nosso inimigo vai tentar diminuir a nossa fé. Ou pior, vai tentar nos convencer de que nós estamos desamparados, sozinhos. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final para você entender qual o propósito dessa mensagem e que o Senhor renove a sua fé e que o Senhor novamente acenda em ti a certeza de que você não está sozinho para enfrentar qualquer tipo de circunstância, tá? Eu quero ler com você 2 Reis 18, versículo 19, a parte B, que diz: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em quem você baseia sua confiança? Isso aqui é impressionante. Se você for buscar um pouquinho aí, conhecer a história, o que estava acontecendo naquele momento. Ezequias, o rei, ele fecha a cidade quando ele soube que o rei da Síria estava vindo para lutar contra eles. E aí ele prende, faz um cerco. E fica preparado lá dentro para quando os inimigos viessem não pudessem entrar na cidade. E o que acontece? O rei Senaqueribe envia seus comandantes contra o rei Ezequias. E aí manda escrachando mesmo, manda falando coisas terríveis de que Deus não podia livrá-los, de que eles estavam sozinhos, de que Ezequias estava enganando todo o povo quando falava que Deus iria livrá-los e quem era Deus para livrar aquele povo de alguma coisa. E aí o comandante ele insiste falando de que nenhum outro Deus foi capaz de livrar algum reino da mão deles. Eles se situam como invencíveis. E o impressionante é que lá no comecinho, um pouquinho antes, quando o rei Ezequias soube que estava vindo essa ameaça contra o reino dele, o que Ezequias faz? Chama o povo e anima o povo e diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que o rei Ezequias disse, o rei de Judá. Queridos, se Ezequias não tivesse tido essa conversa de ânimo, de falar, vocês não podem desistir, vocês não podem parar, vocês têm que ser fortes, vocês têm que ser corajosos, assim que aqueles comandantes viessem, com toda aquela conversa fiada de Deus não vai poder salvar vocês, Ezequias tá enganando vocês, aquele povo ia ceder. Por que ia ceder? O mais impressionante é que um pouquinho depois, aqueles comandantes, eles fazem promessas. Quando eles veem que o povo de Judá não vai ceder para eles, não vai se entregar, eles falam, rendam-se ao grande rei da Assíria, porque nós te levaremos para uma terra onde há leite e mel. Gente, uma promessa de Deus, eles vão e falam, não, eu vou dar para vocês também. E é isso que acontece todo dia na nossa vida. Propostas, pessoas que chegam tentando negociar, tentando fazer a gente negociar a nossa fé, tentando provar que a gente está sozinho e que a única saída é a gente ceder para as bandejas que estão entregando. Mas eu quero falar para você, não ceda, ainda que você sinta medo, porque eles sentiram medo. Aqueles 3 homens que haviam descido para falar com os inimigos, eles sentem tanto medo a ponto de falar, gente, vocês não falam nessa língua, porque senão quem está ali em cima do muro vai ouvir e vai sentir medo. E eles falam, fala em outra língua que a gente entende vocês, os outros não precisam saber. E o que aqueles comandantes falam? Não, eu não vim aqui falar só para vocês, eu quero que todo mundo saiba que vocês vão se ferrar em nossas mãos, que o seu Deus não vai livrar vocês. E eles sentem medo. Tanto que quando eles chegam e vão dar um relato para o rei Ezequias, ele já veste roupas de luto. Por quê? Ele já estava enxergando como não tinha mais jeito, como não ia conseguir vencer, mas a reação de Ezequias é a melhor. Vamos até o profeta. Vamos consultar o Senhor, vamos ver qual é a opinião de Deus, até porque o mais insultado da história foi quem? Foi o nome do Senhor. Aqueles inimigos, eles o tempo todo, eles só afirmavam, o Deus de vocês não tem poder para livrá-los da minha mão. E aí, quem foi o mais insultado? O nome do Senhor. Então, automaticamente, teria que recorrer a quem? Ao nome do Senhor.
E o que nós fazemos quando isso acontece? A gente se acha autossuficiente muitas vezes e tenta resolver sozinho e a gente acaba cedendo. É isso que acontece. E quando Ezequias envia aqueles homens para falar com o profeta Isaías já estava esperando, porque já sabia o que estava acontecendo. E o que o profeta Isaías responde está lá em 2 Reis. 2 Reis, no versículo 6. E este lhes disse: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, para ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Ou seja, sentiram medo? Sentiu. Foram recorrer ao Senhor? Foram. É isso que a gente tem que fazer. Mas o mais lindo da história é que Deus estava ali prestando atenção em tudo e já estava com a providência lá, declarada. E aí o que ele fala? Vocês não vão precisar mover nada. Nem lutar vocês não vão precisar. Eu mesmo vou fazer ele receber uma notícia que ele vai ficar com medo, vai fugir. Quando ele fugir, ele vai ser morto. É isso que precisa ser feito. A gente, quando receber propósitos, quando receber pessoas falando que a gente não tem quem nos guarde ou não tem quem nos proteja, a gente permanecer firme ainda que a nossa fé seja abalada e correr para os braços do Senhor, porque Ele já tem uma solução preparada para mim e para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe, que você permaneça firme no Senhor e que você já esteja ciente que a todo tempo vai ter esse tipo de situação, de pessoas ir até você para tentar abalar a sua fé, para tentar diminuir o seu contato com Deus. Amém? Deus te abençoe.